explicando, uma vez que são animais voláteis. A questão, se algo ele disse não o conheceríamos, ele fala acerca de você dar uma definida em algo, se esse algo tiver uma excluída daquele grupo que você colocou. Exemplo, animais ovíparos não são mamíferos. Animais mamíferos não são ovíparos. Até surgir um infeliz de um tal de ornitorrinco, lá na Austrália. O infeliz do animal, ele é ovíparo e mamífero. Olha que praga, velho. É a tal da exceção da regra. Então, cuidado quando for debater com um sofista ou com um filósofo, por causa disso aqui, ó. Se algo existisse, não o conheceríamos. Se você fala que todos os animais ovíparos não são mamíferos, se surge um bicho desse aí e o cara geralmente ele tem conhecimento da área, ele te coloca no bolso umas 1000 vezes. Então, na arte da retórica, lembrando que tudo isso aqui com base em questões de discurso é voltado para isso aí, tá? Para a questão de como é que eu posso usar argumentos que são irrefutáveis na hora que for defender uma tese. Terceiro ponto. Conhecendo, já que isso existe, não poderíamos comunicá-lo aos outros. Exemplo, como descrever uma cor a um cego de nascença? E aí pega. Essa proposição aí, essa terceira, conhecendo algo, não poderíamos comunicar isso em forma de emoção, como eu coloquei aqui entre parênteses, é que ainda que eu conhecesse algo, eu não saberia como comunicar. Exemplo, como é que você poderia me descrever ou me der uma definição do que é a beleza? Um troço subjetivo e que não tem uma definição clara. Como é que você me diria se eu te perguntasse assim, o que é a beleza? Me diga aí o que é uma definição geral, irrefutável, que ninguém pode contradizer. O que é a beleza? Como é que você me responderia? Para a gente não ficar queimando fosfato à toa, uma vez um cara pergunta isso para Sócrates. Aliás, é ele que pergunta. Está Sócrates indo para algum lugar e aí um sofista para Sócrates. Sócrates, eu estou indo ali fazer um discurso, fazer um debate belíssimo. E aí Sócrates diz, amigo, eu não posso, eu tenho que ir para um outro lugar. E aí, não, mas você deveria ir, o meu discurso ele é belíssimo, ele é lindo, as pessoas aplaudem quando eu acabo de fazer o discurso, né? E aí Sócrates viu que o cara encheu o saco, fala assim, eu vejo que você está muito preocupado com o termo belo. Me define aí, o que seria a beleza? Vai lá, Sócrates, eu tenho por mim que a beleza seria uma bela virgem. Aí Sócrates, uma boa comparação, só que eu te pedi a definição e você me deu uma comparação. Já que a gente está indo para esse lado, vamos supor que um cavalo árabe, por exemplo, seria um exemplo de beleza também. Ah, sim, além da virgem, um cavalo árabe seria um belo exemplo de beleza. E aí Sócrates fala assim, uma panela de cozinha, uma panela muito bem ornamentada e enfeitada, seria um exemplo também de beleza? E o cara, mas Sócrates, uma coisa é uma virgem, um cavalo árabe, como é que você quer comparar a beleza a uma coisa prosaica como um objeto de panela de cozinhar? Como assim? E aí Sócrates, me desculpe, eu estou só seguindo o seu raciocínio, você quis usar comparações, mas suponhamos que peguemos a sua bela jovem virgem aí e iremos compará-la a Afrodite, a deusa do amor e da sensualidade. No caso, a Afrodite seria mais bonita que a sua bela jovem virgem? Ah não, com certeza. Quem é que iria comparar uma deusa do Olimpo a uma mera mortal? Com certeza, a Afrodite é muito mais bonita que a minha jovem virgem. E aí Sócrates, agora eu fiquei confuso. Você disse que o maior exemplo definidor de beleza era a sua jovem virgem. E agora ela já não é mais? É Afrodite? Aí o cara percebeu que não ia dar bom, discutir com Sócrates e vazou. O que isso quer dizer? Quando você
pede uma definição de algo que é abstrato, uma vez que nem eu e nem você tenhamos uma palavra definidora para aquilo que não dá para definir, você tem que ficar quieto. Porque se você for tentar definir, e você estiver debatendo com um sofista ou um filósofo, ele vai querer que você dê uma definição clara e irrefutável, que não dê para fazer minúcias ou destrinchar aquilo. Por exemplo, a palavra amor. Defina amor. Não dá. Até na questão do cristianismo, o filósofo Jesus Cristo, ele não conseguiu definir. Olha só, Jesus Cristo é um referencial de orador. Quando ele foi definir o amor de Deus, ele não conseguiu. Ele falou que Deus amou o mundo de tal maneira, mas não deu uma devida definição. Porque não tem tão abstrato que não dá para você dar uma definida clara. É tão extenso, é tão grande, é tão profundo que não tem como definir. Então, a filosofia, ela pisa em ovos na hora de você for definir alguma coisa. Certo? Só que esses caras, eles se propõem, inclusive, a trabalhar isso aqui. Tem coisa que não dá para você definir. E aí, no caso deles, como é que eu vou descrever uma cor a um cego de nascença? Olha, a cor vermelha, por exemplo, a cor vermelha, já que o cara é cego de nascença, eu poderia trabalhar questões de som, pelo menos, né? Ele é cego de nascença, mas ele pode ouvir. A cor vermelha, ela tem o som de um caminhão. Isso que passou agora é um caminhão. Pois é, a cor vermelha tem esse som aí. Peraí, mas a cor não é uma imagem? Percebeu? É por isso que não dá para você dar uma definida naquilo que é abstrato. Aí pega esse tipo de coisa e joga lá para a metafísica, que se der tempo a gente vai ver hoje. Agora são 7h40. Vocês querem seguir com a aula ou quer dar um intervalo? Segue. Vai seguir? Show. Enfim, esses caras, no caso aqui de Gorgias, esses aqui eram os princípios dele. O ser não existe, se algo existisse não o conheceríamos, e conhecendo não poderíamos comunicá-lo aos outros, questão da emoção, tá? Seguindo aqui, temos agora Protágoras. Esse cara aqui também é recorrente no Enem, e ele vai ser o autor da famosa frase: o homem é a medida de todas as coisas. Daquelas que são enquanto são, daquelas que não são enquanto não são. Isso aqui dá uma confundida, mas aqui eu vou dar uma explicação. Isso significa que quem decide o que é certo e o que é errado é o próprio indivíduo. Isso aqui é perigoso para Dedéu, velho. É disso aqui que vai dar uma confundida na questão da verdade ser relativa e na questão ética. A gente vai ver o que é ética melhor na aula de filosofia moderna. Ética, só para dar uma adiantada, é a teoria da moral. A ética vai dizer que roubar é errado, a moral é a prática. A moral vai dizer o seguinte: eu não vou roubar porque roubar é errado, tá? Essa aqui é a questão da ética. Mas se o homem é a referência de todas as coisas, segundo o Protágoras, daquelas que são enquanto são, daquelas que não são enquanto não são, e isso aqui visando uma questão subjetiva. Eu, Fernando, dizendo que eu decido o que é certo e o que é errado. É com base nisso aqui que ele vai dizer que o homem que é, você que é a referência, você que é a medida. É você que vai dizer se é certo ou se não é. Só que isso complica, bicho, se você for levar para a questão social. O homem é produto do meio onde ele vive. Eu não posso decidir se algo é certo ou se é errado, sendo que é o Estado. Lembrando que até aqui a questão do estabelecimento estatal ainda estava em voga, tá? Embora já existia questões políticas como a democracia, os caras ainda não tinham uma definição que mais tarde Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau vão estabelecer como o Estado. É o Estado que vai determinar o que é, o que não é certo, o que é, o que não é errado. Eu, Fernandinho, fui entrar no Macedão, onde já tinha sido proibido o uso de máscara, e aí o cara que estava lá no carro fez assim, ó, o Jeff. Eu fiquei assim, caçando o que o cara estava fazendo. Aí ele falou que era o caso da máscara. Gente, eu não suporto usar essa máscara, porque, enfim, eu sei que vocês também não devem aguentar usar isso, mas eu tive que comprar lá uma máscara de R$1. Mas isso por quê?
o Estado já havia estabelecido que não se pode usar a máscara. Eu não posso ser a medida de todas as coisas. Eu não posso fazer o que eu quero. Mas na cabeça desses caras, olha só como é complicada a cabeça de um sofista, velho. Eles chutam bola e não estão nem aí. É como se fosse adolescente rebelde. Se bem que adolescente rebelde é meio que redundante, mas por aí. Na cabeça dele é isso aí. Você decide o que é certo e o que é errado. Uma nota aqui. Antes dos filósofos e dos sofistas, o conhecimento estava com os deuses. Agora, a medida de referência é o homem. Antes era Zeus que jogava raio, mas agora é o homem que observa que não. O raio é um fenômeno que ocorre. Antes era São Pedro que estava lá regando o jardim dele, e é por isso que chove. Hoje você entende que não, que é uma evaporação, condensação, chuva. Evaporação, condensação, chuva. Simples de explicar. Então, é nesse caso aqui, e aí você vê a importância dos sofistas. Embora isso aqui é uma doideira em questões éticas, isso aqui foi legal. De tirar dos deuses, e isso no período antes dos pré-socráticos, que se trabalhava somente na questão mitológica, como não havia ainda nenhuma referência de debate argumentativo, dialético, para se dizer o que era e o que não era a verdade, o pessoal usava a mitologia. Vindo os sofistas e os filósofos, isso aí acabou. Tirou dos deuses o papel de determinar o que era e o que não era verdade, o que era e o que não era ciência, e agora deu ao ser humano. Show? E aí sai da questão meramente mitológica dos deuses e entra agora para a questão antropológica. E aí volta aquela questão que eu falei, tinha essas duas formas de ver as questões, a cosmogonia e a teogonia. A origem dos deuses, teogonia, a origem dos povos, cosmogonia. Vindo os pré-socráticos, sai da cosmogonia e vai para a cosmologia. É um estudo agora, não é mais determinar. Só que a questão da teogonia ficou de lado. O pessoal deixou bem para escanteio essa questão. Ela vai surgir na filosofia medieval. A teogonia não é trabalhada na filosofia antiga, só na filosofia medieval. Certo? Seguindo aqui, conceitos sofistas de Protágoras. Relativismo. Visão relativa de um mundo onde existem verdades, não existem verdades absolutas e tudo depende do interesse do sujeito em cada situação. Depende de você. Tudo é relativo. A verdade ela é relativa, não existe verdade absoluta. E aí você vê como que está o impasse atual. Né? A questão de que se deve manter a quarentena, mas tem quem precisa trabalhar, né? Sair de casa para colocar a comida na mesa. Aí você fica assim, nesses dois pêndulos, nesses dois pontos polarizados, e não dá para você falar que um está certo e um está errado. Ambos estão certos. Porque tem que ter essa quarentena para preservar vidas. Mas tem gente que tem que sair para botar comida em casa, velho. Então essa questão aí acaba com qualquer ideia sofista de querer relativizar. Mas para eles, e também para vocês que vão fazer o Enem, o que eu estou fazendo aqui, eu posso fazer porque eu estou só filosofando, mas vocês não. Tem que lembrar disso aqui, ó, relativismo, que é a ideia de Protágoras. Não existe verdades absolutas. É isso que é relativismo, tá? Segundo ponto, utilitarismo. Porque aí fica uma questão. Já que tudo é relativo, como é que eu vou saber o que é e o que não é verdade? Aí você fica com a pulga atrás da orelha. Não só você, mas eles também ficavam. E já naquela época eles deram a resposta. Ora, se a verdade é relativa, se para você a verdade é uma coisa e para mim não, de repente, se você fala para mim que roubar é errado, eu posso dizer que não. Eu gostei desse apagador aqui e Nayara que me desculpa, mas eu vou levar para casa. Para Nayara roubar é errado porque convém a ela, porque é dona de uma prova, mas já que eu não sou dono, eu não comprei isso aqui, eu gostei e eu vou levar para casa. Para Nayara convém dizer que roubar é errado, mas para mim convém dizer que não é. É isso que é o utilitarismo. Como não existe verdade absoluta sobre o que é certo e o que é errado, como saber qual é ou qual ideia defender? Avaliando aquilo que for intrínseco, aquilo
meu, ou seja, aquilo que me for mais útil, aquilo que me convém. Olha que praia, não dá para comprar ideia desses caras não, na boa, mas era assim que eles pensavam, no caso de Protágoras. Relativismo e utilitarismo. Se tudo é relativo, eu vou escolher a verdade que me convém, a verdade que me for útil. Show? Seguindo aqui, nota. Sócrates acusava os sofistas afirmando que eles não buscavam a verdade em seus discursos, mas apenas se contentavam em produzir pseudo, essa palavra que quer dizer falso, falsa verdade. Pseudo-verdade, falsa verdade. A briga desses caras de Sócrates, Platão e Aristóteles com os sofistas era basicamente por causa disso aqui, ó. Além da cobrança para ensinar, a maior briga deles era isso aqui. Poxa, isso aí que você está falando não é a verdade. Como assim relativizar a verdade, cara? Quer dizer que eu tenho aqui uma filha de 5 anos de idade, eu digo a você que pedofilia é errado. E você, como está com intenções sexuais impuras de querer possuir sexualmente a minha filha, quer dizer que passa a ser verdade só porque para você é relativo? Que isso? A briga dos caras, dos filósofos com os sofistas era isso aí. Eu não posso relativizar a verdade, ainda mais quando ela se envolve em questões éticas. Não dá, tá? Essa briga entre eles seria uma briga de titãs, ou então, se você levar em consideração que os sofistas, a participação deles na filosofia antiga é quase pífia, se não fosse essa citação que tem nos livros de Platão e Aristóteles, desse embate, desse debate com eles. Alguns vão dizer que os sofistas eles são patronos dos advogados. Maldade, né? Pseudo-verdades é o que mesmo que você falou? Oi? Falsas verdades. Falsa verdade. Pseudo é falso. Pseudo-psicólogo, pseudo-professor, pseudo... A palavra pseudo quer dizer falso. Tá? Então, já está encerrando já a fase sofista, graças a Deus. A gente já está já encaminhando já para a fase socrática, que é essa aí que a gente tem que abrir o olho, porque vai encaminhar para Aristóteles, que é o rapazinho que a gente está mais interessado, porque é o mais recorrente. Embora Sócrates e Platão também são recorrentes no Enem, tá? Eu tenho em casa algumas questões, daquelas que eu enviei para vocês, eu tenho lá umas 50 lá, mas cada uma voltada para os quatro períodos da filosofia, a medieval, a moderna e contemporânea, além da antiga, tá? E aí agora a gente já vai entrar já na fase socrática, e aqui a gente já começa a trabalhar as ideias desse cara. Nota interessante, Sócrates, o que a gente sabe dele, é só o que está nos escritos de Platão e Aristóteles, e mais um outro filósofo aqui que a gente vai citar. Ele mesmo não escreveu nada, uma linha sequer. E aí o pessoal fica em uma discussão se ele realmente existiu ou não. Há quem diga que Sócrates ele era um pseudônimo de Platão. Ou seja, Platão havia criado Sócrates, imaginado ele e incluído nos seus discursos. Os livros de Platão são todos na base do diálogo. Um debate com o tal de Glauco, com o tal de Alcebiades. Dizem que Alcebiades e Sócrates eram mais que amigos. Dizem que Sócrates era meio gilete, cortava por dois lados. Enfim, fofoca das massas, eu não sei de nada. Mas dizem essas histórias aí. Mas ele mesmo não tem nada escrito. O que a gente tem dele é só o que está escrito no livro de Platão. Esse cara nasceu no ano 470 a.C. Alguns imaginam que era um alter ego de Platão. Ele é citado pelos escritos de Xenofonte, Platão e também Aristóteles. Certo? Lutou na guerra do Peloponeso, Atenas versus Esparta. Essa guerra aqui, já entra onde tinha o Renato, que é uma questão histórica. Essa guerra foi quando Atenas se aliou aos povos médios, aos povos lá que estavam querendo ter um domínio maior de território. Já Atenas não queria participar disso aí. E aí houve lá uma guerra civil.
entre Atenas e Esparta. Lembra do filme lá 300, quando o rei Leônidas está indo lá combater os persas e aí eles começam a pilhar e a debochar dos atenienses. O rei Leônidas chega para um dos soldados atenienses e pergunta assim: meu filho, qual é a sua profissão? Ah, eu sou ferreiro. E você outro aí, meu jovem, qual é a sua profissão? Ah, eu sou carpinteiro. Você, amigo, qual é a sua profissão? Ah, eu sou pastor. E aí ele se vira para os soldados inteiros, espartanos. Espartanos! Qual é a sua profissão? E aí eles dão um grito que era o grito de guerra do exército espartano. Nós somos soldados, defensores de Esparta. E aí Leônidas fala para o rei lá de Atenas, tá vendo? Você está indo com um bando de profissionais, mas com nenhum soldado. Enfim, era uma briga de comadre muito doida. Havia sim essa guerra histórica, não é só coisa do filme não, entre Atenas e Esparta. Essa guerra do Peloponeso ocorreu de fato e Sócrates lutou nessa guerra aí. Não deixou escritos, como eu já falei, nada escrito pessoal, pois ele acreditava que o conhecimento deveria ser transmitido apenas oralmente, no verbal, no logos. Já Platão e Aristóteles não criam dessa forma. Eles viam que quando você descobre algo, que esse objeto é diferente desse, eu devo escrever, eu devo registrar qual é a diferença desses dois objetos. Embora pareça a mesma coisa, um serve para escrever e o outro para fazer controle de slide. Eu tenho que registrar isso aí. Por quê? Passa-se o tempo, mas eu preciso de ter um registro daquilo ali. Aí é que entra a questão do artigo científico ou do TCC. Trabalho com conclusão do curso. Vocês vão amar fazer TCC. Vão pirar o cabeção, mas, velho, é muito legal. Tem gente que até endoida, surta, fazendo TCC, mas é muito legal. Bom, filosofia socrática. Conhece-te a ti mesmo. Alguns falam que essa frase era dele, só que não. Essa frase ficava no oráculo de Deus e ela ficava em alto relevo no templo dedicado ao deus Apolo. E aí tinha umas escadarias em que você, para chegar e entrar no templo, você tinha que subir e conforme você ia subindo, você acabava dando de cara com essa frase lá. Conhece-te a ti mesmo. Para Sócrates, você só chegava ao conhecimento se você te conhecer. Conhecendo o quê? A sua própria ignorância. Eu não sei, me ensina. O pessoal já quebrou aquela ideia de que professor é o dono do conhecimento e os alunos não. Não é bem assim. Até porque vocês são nativos da tecnologia. Nós somos imigrantes. Eu já tive que pedir a alunos meus para me ensinar como é que se fazia coisa e aí a gente troca informação. De forma alguma, o professor pode se achar superior ao aluno, e não é. Citando de novo o filósofo Jesus Cristo, ele falava uma coisa que choca o pessoal da época e até o de hoje. Ele falava o seguinte aos alunos dele: vocês vão fazer as obras que eu faço e vão fazer ainda maiores do que essa. Isso vindo de um cara que andava por sobre as águas, fazia cego enxergar, paralítico andar. Putz, velho, e ele falar que os alunos dele iam fazer maior do que ele fez, é isso que um professor tem que fazer. Reconhecer que se o seu aluno chega a ser mestrado, doutorado, PhD em sei lá o quê, e ele continua no curso com a prova, pô, legal, pelo menos eu pude contribuir para o sucesso de sua vida. Certo? Passar adiante. Mas sempre nesse conhecer a si mesmo, conhecer o limite de sua própria ignorância. Ok? Seguindo aqui, ainda sobre a filosofia socrática, o único conhecimento possível sobre a realidade humana